Lei como nosso guia, hipergraça e Jesus como a resposta. O que essas três coisas têm em comum? Isso que a gente vai falar hoje no Cresça em 10 Minutos. Solta a vinheta. Na semana passada, no nosso primeiro vídeo dessa série do Cresça em 10 Minutos, a gente começou a falar sobre a Epístola aos Efésios. Se você não assistiu esse vídeo, clica aqui ou em algum lugar da tela vai estar o link desse vídeo e depois você volta aqui para a gente continuar assistindo esse vídeo de hoje. No vídeo de hoje a gente vai dar uma continuidade a esse primeiro vídeo. E no primeiro vídeo a gente falou sobre a edificação da igreja. Ali no capítulo 2 de Efésios, nós vimos que a igreja ela foi formada a partir de dois povos, os gregos e os judeus. E ali surgiu a igreja. E quando a gente lê essa passagem lá em Efésios 2, a palavra de Deus diz que o muro de separação entre esses dois povos distintos caiu. E os gregos que não tinham acesso à promessa, hoje têm acesso à promessa, à salvação. E esses gregos desse texto somos eu e você, os gentios. E hoje nós vamos ver qual é a implicação disso, qual é a implicação dessa mudança, porque uma mudança ocorreu. A gente falou no vídeo passado que não apenas o muro do tabernáculo caiu, mas como o véu do templo também se rasgou e a relação do homem com Deus mudou. Nós entramos em um outro período esse chamado de graça. Então vamos começar entendendo que mudança foi essa. A palavra de Deus lá em Gálatas 3, verso 24, olha o que ela diz. De maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo do aio. Primeira pergunta que você deve estar me fazendo é o que é o aio, Renner? Que coisa de aio é essa? Aio significa um tutor, um guia. A palavra de Deus ela compara a lei a um guia, a um tutor que nos guiou até Cristo. E agora que Cristo chegou, nós não estamos mais debaixo do aio. Isso significa que nós não estamos mais debaixo das ordenanças da lei. Por isso a gente não precisa sacrificar um cordeiro pela remissão dos nossos pecados, porque Jesus, o cordeiro que foi preparado antes da fundação do mundo, já se entregou por nós. Os nossos pecados já foram pagos. Mas a palavra de Deus continua nos explicando mais, porque a gente precisa entender melhor essa mudança. Lá em Hebreus 7, no verso 11, olha o que a palavra de Deus diz. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Vamos dar uma paradinha aqui, vamos raciocinar juntos. Olha só o que a palavra de Deus está nos ensinando aqui nesse texto. Lá no Antigo Testamento, na época da lei, os sacerdotes eram todos aqueles da tribo de Levi, eles tinham que ser nascidos de Levi, eles tinham que ter o sangue de Levi. E aí chega Jesus é o nosso sumo sacerdote, e Jesus não é da descendência de Levi. Você já deve ter ouvido falar, o leão da tribo de Judá. Jesus veio da tribo de Judá. Jesus não veio da tribo de Levi. Logo, Jesus teoricamente não poderia ser sacerdote, uma vez que ele era da tribo de Judá. Mas olha que a Bíblia nos ensina aqui. Jesus foi feito sacerdote não segundo a ordem de Arão, não segundo a descendência de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Melquisedeque foi uma tipologia. Tipologia significa uma representação, um tipo, algo que apontava para algo que ainda ia acontecer. Uma tipologia de Jesus que estava lá no Antigo Testamento. Ele era o rei de Salém, para quem Abraão deu o dízimo. E aí o autor de Hebreus faz esse link. Olha, Jesus ele foi feito sacerdote não segundo a ordem de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque. É uma nova ordem. E ainda termina dizendo o seguinte: quando se muda o sacerdócio, muda-se a lei. A lei mudou. As ordenanças, o cumprimento das ordenanças em si mudaram. Aí a pergunta que surge é o seguinte: Renner, se estamos na graça, se não estamos mais debaixo da lei, você acabou de ler textos que nos ensinam acerca disso.
E a lei ela era carregada de ordenanças acerca do não faça, faça, não faça, faça, não faça, faça. E eu não estou mais debaixo desse jugo, eu posso fazer o que eu bem entender. Essa seria uma leitura muito rasa e errônea da graça. A graça realmente veio para nos libertar, mas não é isso que o texto bíblico nos ensina. E muitas vezes, quando você se levanta para falar assuntos como esse do vídeo de hoje, nós somos tidos como legalistas. Não, Renan, você está sendo legalista. Se você vai falar sobre santidade agora, sobre cumprimentos de deveres, você está sendo legalista, Renan. Nós estamos debaixo da graça, mas a graça nunca foi sobre isso. Veja só, agora entrando na nossa carta aos Efésios especificamente, no capítulo 4. Nos 3 primeiros capítulos, o apóstolo Paulo vai falando da igreja, a bênção de ser igreja, o que era igreja, a revelação da igreja. A partir do capítulo 4, vem falando da conduta. Quais as implicações de sermos igreja? Tem implicações, não é assim, não é uma bagunça. Olha só o que diz a palavra de Deus. No verso 22 do capítulo 4. Que quanto ao trato passado, vos despojais do velho homem, ou seja, deixa ele para lá, esse velho homem, meu irmão. Esquece esse velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Perceba que ele diz que esse novo homem ele é criado em Deus. Em justiça, porque ele nos justificou, em santidade, porque Deus é santo. Ora, uma vez que nos tornamos igreja, não estamos mais debaixo dos julgos e ordenanças da lei, mas o pecado continua sendo pecado, o errado continua sendo errado. E o novo homem nascido de Deus se volta não para as coisas do pecado, não para as coisas do mundo, não para as coisas da carne, mas para as coisas do Espírito. Olha só o que diz Romanos 8, verso 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Veja só, meu irmão. Uma vez que você é nova criatura, se você realmente nasceu de novo, as suas preocupações não podem estar nas coisas do mundo. A gente, há um certo tempo, eu tenho ministrado aulas na escola bíblica dominical, e vira e mexe acontece de algum irmão chegar em mim com perguntas do tipo: Renan, eu posso fazer tal coisa? Eu posso assistir tal coisa? Existe algum texto bíblico que me diga que eu não posso fazer tal coisa? E geralmente essas perguntas são voltadas muito para coisas carnais, coisas humanas, coisas do mundo mesmo. E sempre que alguém me pergunta isso, o que vem na minha mente é o seguinte: meu Deus, o irmão está muito preocupado acerca das coisas da carne, em querer barganhar com Deus aquilo que ele pode ou não pode fazer. É como se o seguinte: Senhor, eu entreguei minha vida para o Senhor, mas algumas coisinhas que eu fazia no passado, eu quero continuar a fazer. E isso não é uma atitude de um filho maduro que entendeu o que é ser igreja. A palavra de Deus nos diz o seguinte, lá em Romanos 8, verso 19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. E a palavra filhos aqui em grego, uma vez que o Novo Testamento foi escrito no grego koiné, é a palavra huios, que significa filho maduro. Um filho imaturo é aquele que fica assim: pai, posso fazer aquilo? Pai, me deixa fazer aquilo. Pai, deixa eu comprar aquilo. Mas um filho maduro, um filho que realmente entendeu o que é a graça, um filho que realmente passou por uma mudança de vida, um filho que é realmente espiritual, a pergunta desse filho é o seguinte: pai, o que o Senhor quer que eu faça? Pai, aonde o Senhor quer que eu vá? A palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. Então que possamos ser filhos maduros, aqueles que têm Cristo como a resposta, que entendem que a lei nos guiou até Cristo, mas que entendem que a graça, ela é ela é superabundante, ela é maravilhosa em nos perdoar e nos resgatar, mas não em nos permitir como um salvo-conduto para o pecado e para pecar. Espero que esse vídeo tenha abençoado muito a sua vida. Compartilhe ele com o máximo de pessoas possíveis e até a semana que vem.